Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a todos esses nossos amigos aqui encarnados, aos desencarnados aqui presentes e aos nossos amigos que nos assistem pela internet. Nós temos os nossos avisos de sempre, dos nossos horários das palestras e passes, às segundas, terças e quintas, às 20 horas, quarta-feira, às 14 horas, sábado, às 15 e domingo, às 10 horas da manhã, onde tem evangelização infantil. Então, quem quiser trazer criança no domingo de manhã, é um horário muito gostoso. Eu digo que a casa fica cheia de arco-íris. Parece que muda a cor da casa pela presença das crianças. Então, se tiver disponibilidade, a palestra é a mesma, mas é gostoso para eles que têm uma atividade assim, paralela, né? Mas dentro, né, da doutrina. Aos internautas, a gente gostaria de avisar que nós estamos recebendo perguntas sobre o tema ao vivo. É só clicar lá no íconezinho, né, e a gente já recebe aqui e é feito ao palestrante online. As inscrições para o primeiro ano do curso de doutrina, o curso básico, ainda estão abertas. Ele se inicia agora, quarta-feira, no dia 1º de fevereiro, mas quem tiver interesse, só passar no plantão que a gente encaminha. Às sextas-feiras, nós temos o sábado, o primeiro ano na quarta e no sábado. Ah, muito bem. Então tá. É sábado às 16h15. Às sextas-feiras nós temos o grupo de apoio aos dependentes químicos e aos familiares. Não é palestra, mas está aberta a todo mundo que queira participar. É mais um apoio mútuo, né, aos necessitados. Nossa campanha do quilo continua. Quem tiver alimento não perecível que quiser trazer, a gente agradece. E todos os sábados nós temos distribuição de lanche para os moradores de rua, aqui nas imediações da Estação Carandiru. Então, quem quiser participar já está convidado, não precisa anos de casa para isso. E por falta de espaço físico, aqui nós não estamos mais recebendo roupas, sapatos, que não cabe junto com, né, a nossa cesta básica. E aos que se interessarem, nossa livraria está sempre aberta. Tá bem? Então, vamos nos recolhendo, nos acomodando, para quem preferir cerrando os olhos, e vamos nos colocando humildemente, em pensamento, diante do nosso Mestre Jesus. Vamos nos dirigindo a Ele. Amado Mestre, receba o nosso agradecimento, mais uma vez, por esta bendita oportunidade de podermos estar aqui reunidos em Teu nome. Jorra um intenso jato de Tua luz, Senhor, sobre esta casa abençoada que nos acolhe com tanto carinho, para que todos que aqui estejam recebam o que vieram buscar. Aos que precisam de amparo, o amparo. Aos que vieram já solidariamente, com o intuito de ajudar, que consigam cumprir em Teu nome esta missão divina. Ampare-nos, Jesus, ilumine-nos, abençoe-nos e proteja-nos. E dai-nos a permissão para dar por iniciada mais essa noite de palestra. Hoje, nós temos aqui a Eugênia, que vai falar para a gente o tema A Dor e o Espírito, do livro dos Espíritos mesmo, né? Segundo livro dos Espíritos. Muito bem. Bem-vinda, Eugênia. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite àqueles que nos assistem pela internet, né? Bom, como ela já disse, né, o nosso tema de hoje é sobre esse livro, é segundo livro dos Espíritos, do Bacelli, tá? E o tema é A Dor e o Espírito. E ele começa assim. O sofrimento, a se introduzir por obstáculos ao bem-estar, constitui-se em estímulo ao progresso do princípio inteligente que inicia a sua longa trajetória evolutiva desde os reinos considerados inferiores da criação.
Então, desde os reinos inferiores da criação, né, já existe a dor para que possamos progredir, né? Nós temos sempre o hábito, né, de pensar que nós sofremos só por causa de coisas que cometemos em encarnações anteriores, né? Sofremos porque estamos resgatando débitos de outras encarnações. Também é assim, mas não é só isso. Também sofremos porque precisamos do sofrimento para nos mobilizarmos, porque precisamos do sofrimento para progredirmos. Porque quando não sofremos, nós ficamos estagnados, nós paramos. Muitas vezes, nós temos dois caminhos a seguir, né? Nós podemos progredir através do amor ou através da dor. Mas no nível evolutivo que nós ainda nos encontramos, né, nós preferimos sempre, estamos sempre evoluindo através da dor, né? Dificilmente a gente escolhe o caminho do amor. Então é a dor que nos impulsiona, é a dor que faz com que a gente caminhe, que faz com que a gente queira mudanças, queira progredir, queira evoluir. É a dor que vai fazer com que a gente evolua. Porque muitas vezes, quando está tudo certinho, a gente pode perceber isso pelas nossas próprias vidas, né? Quando está tudo certinho com a gente, quando nada acontece, quando está tudo muito certo, a gente tem a tendência de se acomodar, né? De ficar paradinho, está tudo certo, está tudo bom, então a gente se acomoda. E aí vem a dor, justamente para nos tirar dessa estagnação, né? Para fazer com que a gente caminhe. No livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele coloca isso muitíssimo bem. Ele diz assim: tudo o que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre, e todavia o amor é a lei do universo, e por amor foi que Deus formou os seres. Contradição aparentemente horrível, problema angustioso, que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. O animal está sujeito à luta ardente pela vida. Entre as ervas do prado, as folhas e a ramaria dos bosques, nos ares, nos seios das águas, por toda parte desenrolam-se dramas ignorados. Em nossas cidades, prossegue sem cessar a hecatombe dos pobres animais inofensivos, sacrificados às nossas necessidades ou entregues nos laboratórios ao suplício da vivissecção. Então, todos, né, inclusive os animais, não somos só nós que sofremos, né, não é privilégio nosso, não somos só nós que passamos por isso. Então todos sofrem, todos no reino da criação, desde o mineral até o animal, até o hominal, né, que somos nós, todos nós sofremos para podermos progredir. É claro que esse sofrimento, ele está ligado, né, à capacidade de compreensão, né? Então, quanto maior a nossa capacidade de compreensão, quanto mais evoluídos formos, quanto mais intelectualmente possamos compreender, mais sentiremos esse sofrimento. O animal sofre, né? Mas ele sofre fisicamente. Ele sofre dores físicas e não sofre dores morais como o ser humano sofre. Porque o ser humano, além de sofrer as dores físicas, ele sofre dores morais, que são muitas vezes piores do que as dores físicas, né? E o animal não, ele não tem ainda a compreensão, né? Ele não possui ainda esse princípio inteligente que nós já possuímos, né? Uma personalidade própria. Ele não consegue compreender o sofrimento, ele sofre a dor física, mas não a dor moral, né? Assim como os vegetais, os minerais, todos sofrem. Mas à medida que vamos progredindo intelectualmente, vamos tendo maior compreensão dessa dor, né? E essas dores morais que nós sentimos acarretam em nós também dores físicas, né? Porque as dores morais que nós temos resultam, nós somatizamos muitas vezes os nossos problemas morais, os nossos problemas de consciência, os nossos problemas psicológicos, emocionais, somatizamos esses problemas e aí isso se transforma em dores físicas, né? Mas, e para que nós possamos
não sentirmos, né, essas dores muitas vezes físicas, nós temos que trabalhar o nosso lado intelectual, o nosso lado emocional, né, o nosso lado espiritual, né? É isso que nós temos que trabalhar, para que toda aquela carga, né, que nós trazemos dentro do espiritual, do emocional, não se transfira para o nosso físico. Tem até um livro que eu estou lendo que ele fala muito sobre isso, que é... Nossa, esqueci agora o nome do livro. Mas ele fala sobre isso exatamente, sobre os problemas espirituais, sobre os problemas emocionais, psicológicos, que acabam refletindo no nosso físico, né? Que tudo o que nós sofremos, todos os problemas que nós temos fisicamente, doenças, são acarretados, são em função dos nossos problemas espirituais, aquilo que já trazemos conosco, né? E como não sabemos, né, trabalhar o nosso emocional, o nosso psicológico, o nosso espiritual, nós acabamos transformando isso em problemas físicos e transferindo isso para o nosso físico, que acaba sofrendo também com isso. Aqui nesse livro do Hamed, As Dores da Alma, eu achei interessante porque ele fala justamente das dores da alma, as dores que não são físicas e que nos afligem tanto quanto as dores físicas. Às vezes, muito mais difícil suportarmos as dores da alma do que as dores físicas. Se você tem uma dor física, você pode tomar um remédio e fazer com que ela melhore, mas se você tem uma dor espiritual, uma dor emocional, uma dor da alma, como ele diz, não basta você chegar lá e tomar um remedinho, porque ela não vai passar, né? Nós precisamos tratar o espírito, precisamos tratar a alma, né, para que nós possamos resolver essas dores. E aqui ele enumera algumas das dores da alma, que são a crueldade, o orgulho, a irresponsabilidade, a crítica, ilusão, medo, preocupação, vício, solidão, culpa, mágoa, egoísmo, baixa estima, rigidez, ansiedade, perda, insegurança, repressão, depressão, dependência e inveja. Então aqui ele enumera no livro, ele vai falar sobre todos esses temas, mas ele enumera as dores da alma, aquilo que nos aflige, aquilo que nos faz sofrer, né? E por consequência, né, vai fazer o nosso corpo físico também sofrer. E aí aqui continuando ele vai nos dizer... eu tirei aqui, agora eu perdi, peraí. Os embaraços levam o ser ao exercício de suas faculdades intelectuais com o propósito de superá-los, criando alternativas e caminhos. Aí ele diz uma coisa interessante. Ninguém sofre, pois, tão somente para resgatar determinados débitos adquiridos em vidas anteriores. Sofre-se igualmente pela maior expansão de si mesmo diante da vida. Foi aquilo que eu disse, que nós não sofremos única e exclusivamente porque estamos resgatando débitos, né? Nós sempre temos a tendência de acreditar que se eu estou passando, se eu estou sofrendo isso, é porque eu estou resgatando alguma coisa que eu fiz. Não necessariamente. Nós sofremos para que possamos expandir o nosso espírito, para que possamos caminhar, né? Para que possamos evoluir, para que não fiquemos, né, acomodados na vida. Em outras palavras, a dor não é somente determinada pelo karma que se esboçou a partir de uma ação. Ela é natural consequência da imperfeição do espírito a sofrer pelo passado e pelo futuro. Então, a dor é uma natural consequência do espírito. Nós estamos também num mundo onde a dor faz parte do nosso processo evolutivo, né? Nós evoluímos através da dor. Como eu disse, nós temos duas escolhas, através do amor ou através da dor, mas nós sempre caminhamos pela dor, né? Dificilmente caminhamos pelo amor, né? São poucos, né? Nós vemos ao longo da caminhada, ao longo da vida, ao longo
dos anos, as pessoas que caminharam pelo amor, né? Aqueles que se dedicaram, aqueles que se abnegaram, aqueles que dedicaram a sua vida para os outros, os grandes missionários, esses caminharam pelo amor, né? Nós caminhamos pela dor, infelizmente ainda é assim, mas faz parte do nosso nível evolutivo. Então, é assim que ainda funciona para nós. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, se estamos no mundo de provas e expiações, né, a dor ainda faz parte desse mundo. E aí o Leon Denis também fala muito bem sobre isso, quando ele diz: a dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante dessa esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? É, no que lhe concerne, uma punição, uma expiação, como dizem alguns? É a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas? Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvidas, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições de nosso destino. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometida. Mas, sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição do progresso. Todos os seres têm, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. Então, a ação da dor é benfazeja, como ele diz, para aqueles que conseguem compreender o motivo da dor. Porque se nós não compreendermos o motivo da dor, nós vamos só ficar reclamando. Ai, porque a minha vida é difícil. Ai, porque tudo dá errado comigo. Ai, porque eu sofro. Ai, porque eu sou infeliz. Né? E não aproveitamos a oportunidade, muitas vezes, de progredirmos. A oportunidade que, às vezes, a dor nos oferece, de pararmos para pensar e ver o que é que está errado. Muitas vezes a dor aparece em nossas vidas para que nós possamos refletir. Às vezes corrigir um caminho que está errado. Às vezes estamos em determinada rota em nossas vidas e não é esse o caminho. E a dor aparece para que possamos refletir, para que possamos rever os nossos caminhos, rever os nossos conceitos, as nossas atitudes, as nossas ações, rever a maneira como nós nos comportamos, né, diante da vida, diante dos nossos irmãos, diante de nós mesmos, né? Então, a dor, ela nos traz esse benefício, né? O benefício da reflexão. Quantas pessoas, né, nós vimos já tantos casos de pessoas que foi diante de uma dor extrema, diante de uma tragédia, diante de alguma coisa, de uma dor muito grande para essa pessoa, que ela modificou a sua vida. Que ela passou a enxergar de maneira diferente aquilo que estava ao seu redor, as pessoas que estavam ao seu redor. Passou a rever, né, todos os seus paradigmas, tudo aquilo que ela tinha como certo. Quantas pessoas, né, em tragédias muito grandes, a gente sempre ouve casos assim, né, nos noticiários, a mídia sempre divulga algumas coisas assim, e casos de pessoas que passaram mesmo, e que foi a dor que fez com que a pessoa revisse a sua vida. Foi a dor que fez com que a pessoa mudasse até o seu estilo de vida, a maneira de viver, a maneira de ser, né? Alguns casos de pessoas que eram pessoas ricas, que eram pessoas orgulhosas, e que diante de um sofrimento muito grande, diante de um acidente, diante de alguma mutilação, a pessoa passa a rever tudo aquilo. Ela passa a perceber que muitas das coisas que para ela antes eram coisas importantes e ela dava muito valor, não tinham tanto valor assim. E ela passa a compreender melhor. Mas a dor só serve a partir do momento em que nós entendermos para que ela serve, para que ela nos traga mudanças, né? Se a gente ficar só reclamando, não adianta, né? A gente vai passar pela dor e quem sabe aí numa próxima encarnação começa tudo de novo. Nós temos que aceitar a dor, né?
esse é um dos caminhos, aceitarmos a dor resignadamente, entendermos para que ela veio, né? Por que ela está ali. Como eu disse, muitas vezes acontece isso do ponto de vista espiritual, né? Onde todos os problemas daquele espírito, né, que não consegue ainda... que não conseguiu ainda se melhorar, e todos os problemas daquele espírito, toda aquela carga que ele traz consigo, né, emocional, passa a se refletir em danos físicos, né? Então, muitos problemas físicos que nós temos são, sim, problemas originários do nosso psíquico, do nosso espírito, né? O espírito é doente, o corpo não é doente, é o espírito que adoece. E ele transfere isso para o nosso corpo físico. E continuando, né, aqui no segundo livro dos Espíritos, ele vai nos dizer o seguinte: não possuindo livre-arbítrio, é natural que os animais sejam despojados de karma. Por que então sofrem? Pergunta-se. É que neles, se assim podemos nos expressar, o princípio inteligente encontra-se em franca expansão, objetivando a conquista da razão e com ela a faculdade de discernir. Então, os animais também sofrem, justamente para que eles possam conquistar a razão, que vai vir depois, mais à frente, quando eles entrarem no reino nominal. Eles sofrem, como eu já disse, fisicamente, não conseguem, não sofrem moralmente, porque ainda não possuem um princípio inteligente. Então, não sofrem moralmente. Sofrem as dores físicas, mas essas dores físicas vão impulsionar, né, esse princípio para que ele evolua, para que ele, né, um dia chegue a ser um princípio inteligente, como no reino nominal. Aí ele continua. Teria Jesus sofrido por si mesmo? Questiona-se. É evidente que, sendo um espírito puro, já em perfeita identidade com o Pai, não havia nele a necessidade de sofrer. O seu sofrimento foi devido a causas externas e não internas. Então, ele não sofria por dores morais, ele sofria por causas externas. Ele não tinha mais, como nós ainda temos, né, conflitos espirituais, conflitos morais. Então, ele não sofria por causas internas, e sim por causas externas. E como ele diz, o Cristo padeceu as circunstâncias do meio onde viera viver, entre as criaturas encarnadas. Assim como, por exemplo, alguém que delibere viver num ambiente insalubre estará exposto às consequências conhecidas. Então, claro, é a mesma. Jesus veio e foi viver num ambiente terreno. Não é? Ele era uma pessoa de carne e osso, sujeito às vicissitudes, né, da época, enquanto encarnado. Ele poderia padecer de problemas físicos, mas não de problemas físicos, não de problemas morais, não de dores morais. Isso não. Assim como nós, se um dia como ele disse, nós formos trabalhar num ambiente insalubre, estamos sujeitos à insalubridade do ambiente. Cristo também estava sujeito à insalubridade, digamos assim, da época, né? Embora ele não padecesse de problemas morais. Voltando à questão da dor nos animais e nos homens comuns, saliente-se que a intensidade da dor é relativa à consciência gradativa de que dela se possui. Como eu disse, a intensidade da dor é gradativa à consciência que você tem da dor que você está sentindo, do problema que você está passando. Então, à medida que o homem evolui, se você pegar um indígena, vamos pegar um indígena, não os indígenas que a gente já conhece hoje, né, mas aqueles indígenas antigos, né, bem primitivos. Eles conheciam a dor, mas eles tinham consciência dessa dor? Não, eles sofriam, mas não tinham, eles estavam muito próximos da animalidade ainda. Então, eles não tinham a consciência moral da dor. Eles sentiam dores físicas, mas não tinham a consciência moral dessa dor. Não tinham a consciência de para que servia aquilo. Eles simplesmente viviam. À medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos progredindo, né, aqui na Terra, evoluindo enquanto ser humano, nós vamos passando a ter a consciência dessa dor.
Para que serve essa dor, né? Então, como ele diz, é relativa à consciência gradativa que dela se possui. Então, uma coisa que pode ser uma dor muito grande para mim, se você pegar espíritos mais evoluídos, esses missionários, as pessoas que vieram em missão, para ele aquilo pode não dizer nada, né? Enquanto para mim pode ser, às vezes nós vemos esses missionários, pessoas que dedicaram a sua vida às missões, né? Nossa, né? Como essa pessoa sofre, como essa pessoa sofreu. Mas se você for perguntar para ela, ela não está sofrendo. Nós, é que do nosso ponto de vista ainda inferior, achamos que ela está sofrendo. Muitos espíritos já evoluídos, mesmo aqui no planeta, suportam a dor de uma maneira diferente da que nós suportamos. Para ele aquilo não é uma dor. Não, a dor é, como muita gente diz, não, dor é psicológico, né? Então, para muitas pessoas, aquilo não é uma dor tão grande assim. Enquanto para nós, se nós estivéssemos naquela mesma situação, nós não suportaríamos. E nós vemos espíritos que suportam, né? Grandes dores, né? E conseguem passar e conseguem sobrepujar essa dor, conseguem vencer a dor e continuar, né? É isso que a dor vem nos ensinar, né? Que possamos vencê-la. É para isso que ela está aí. Para que possamos vencer a dor, para que possamos caminhar. E não, cada vez que aparece alguma coisa, né, que sofremos por algum motivo, ai, nossa, está tudo errado. Então, sabe, de novo. Então, tudo que eu faço, né, tem gente que tem aquela história, né, de, nossa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né, mais problemas eu tenho. Então, né, mais angústias eu tenho, mais problemas aparecem na minha vida. Mas por que será? Porque talvez eu já esteja num nível em que eu já possa suportar essa dor. Então, ela vem. Deus não vai me mandar uma dor que eu não posso suportar, né? A cruz, cada um carrega a sua cruz e o peso é certo para cada um. Eu não posso carregar a cruz de ninguém, porque de repente a cruz que ela carrega é mais pesada do que a minha e eu não suportaria esse peso. Então, cada um de nós carregamos o nosso peso, a nossa cruz, cada um de nós enfrentamos as nossas dores, justamente porque talvez já chegamos num ponto em que nós possamos aprender e superar essa dor que nos está sendo imposta naquele momento. Então, se nesse momento eu vou passar por uma grande dor, é para que aquilo me ensine alguma coisa, para que aquilo me traga algum ensinamento e para que eu possa superá-la. A dor sempre aparece para que possamos superá-la e nunca ficarmos estagnados ali aonde ela começou. E nunca pararmos. Ela não aparece como uma pedra no meu caminho e eu tenho que parar ali. E agora, como é que eu vou prosseguir? Não, você vai prosseguir. Você vai pular essa pedra e você vai prosseguir. É para isso que serve a dor, para que a gente prossiga, para que a gente vença essa dor. Porque cada vez que nós vencemos uma dor que nos aparece, nós evoluímos espiritualmente, né? Cada vez que nós conseguimos superar a dor, nós estamos vencendo a nós mesmos, vencendo os nossos medos, os nossos temores, né? E aí ele continua. Voltando à questão da dor nos animais e nos homens comuns, saliente-se que a intensidade da dor é relativa à consciência gradativa que dela se possui. Isso eu já li. Nos seres racionais, a dor física acrescenta-se à dor de natureza moral, que costuma ser, inclusive, desencadeante da primeira. Então, veja bem, a dor de natureza moral é desencadeante da dor física, né? Então, como eu disse um pouco atrás, são as dores morais que muitas vezes nos trazem as dores físicas, né? Problemas muitas vezes sérios de saúde e nos serve como alerta. Às vezes a dor nos vem como alerta, né? De que alguma coisa está errado, né? Então, um problema de saúde, às vezes grave, nós temos que refletir e ver se esse problema de saúde não está ligado ao nosso estado emocional, ao nosso estado espiritual. E ela vem como um alerta, olha, alguma coisa você está fazendo errada. Está na hora de mudar, né? Angústia, sofrimentos, né? Como o Hamed coloca. Pessoas deprimidas, pessoas angustiadas, pessoas infelizes. E isso vai gerando cada vez
né? Você vai somatizando cada vez mais isso no seu físico. Isso a medicina hoje já está mais comprovado. A somatização dos problemas emocionais. Nós somatizamos no nosso corpo e aí sofremos, né? Sofremos as dores físicas em função das nossas dores morais. Uma dor moral lancinante pode repercutir no somático, ou seja, no corpo físico, dando origem a processos enfermiços de grande complexidade. Do mesmo modo, uma dor eminentemente material pode induzir o espírito a reflexões e terminarão por operar a sua renovação. Então, veja, o contrário também existe, né? Uma dor eminentemente material, uma dor física, né, que nós temos, que não é uma dor de origem moral, mas ela serve para induzir o espírito a pensar, a refletir, né, a refazer os seus, a repensar nos seus meios nas suas atitudes, no seu caminho que está seguindo. Né? Às vezes as pessoas também têm doenças sérias e é durante esse período de doença que a pessoa reflete, né? Que a pessoa para refletir na sua vida. Às vezes, longos períodos de doenças, nós vemos, né, isso acontece muito, pessoas que ficam acamadas durante muito tempo, que ficam em hospitais padecendo doenças sérias muito tempo, elas usam esse período para reflexão. Utilizam esse período para refletirem na sua vida. E muitas pessoas conseguem sair dessas doenças e dessas situações inteiramente renovados. Espiritualmente renovados, com uma nova consciência de si mesmo, dos outros, né? Vendo a vida de maneira diferente. Então, ao mesmo tempo que uma dor física pode nos levar a uma reflexão, as dores morais nos causam as dores físicas, né? E hoje o que nós vemos é que nós temos cada vez mais pessoas com problemas físicos e em função de problemas psicológicos, de problemas emocionais. Muitos são os problemas que poderiam, né, ser solucionados se a medicina hoje também tratasse o homem como um ser integral, né? Não tratasse o homem como o corpo físico é uma coisa separada do corpo espiritual, não é, né? O homem físico e o homem espiritual são o mesmo, né? Só que se trata as coisas de maneira diferente, então fica difícil, porque você não está tratando a unidade, né? Você está tratando só o físico como se só o físico existisse. Então, você tem um problema, né, de gastrite, um problema de enxaqueca, um problema ou outro qualquer, que hoje em dia são muito comuns, e você fala, ai, não, você vai no médico, ele te dá remédio. Mas o que é que está ocasionando esses problemas? O que está trazendo em você esses problemas? Por que você sente essas dores físicas? Você está bem consigo mesmo? O seu emocional está bem? Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa intransigente? Você é uma pessoa irascível? Você é uma pessoa que vive reclamando da vida? Você é uma pessoa resignada? Que tipo de pessoas nós somos, né? Será que nós fazemos uma avaliação daquilo que realmente somos, né? Eu sou assim. Não, a gente nunca para pensar, né, de como a gente na verdade é. E como esses problemas psicológicos afetam as nossas vidas, né? Então, eu até vi um e-mail que falava, não sei se foi você que me passou, mas falava sobre isso, como muitas vezes pessoas com dores de garganta o tempo todo, pode ser que essa pessoa seja aquela pessoa que engula tanta coisa e não fala nada, e vive só engolindo e não consegue colocar para fora aquilo que ela tem que falar e não consegue pôr para fora suas emoções, e ela vive com dor de garganta. Não aceita, não aceita. Então, problemas até sobre isso eu li outro dia que grande parte das pessoas que sofrem de problemas respiratórios são problemas também derivados de problemas emocionais, espirituais, psicológicos. Então, esses problemas respiratórios, muitas vezes, são problemas, sim, de ordem emocional,
de como será que nós estamos nos sentindo por dentro, nós não fazemos essa avaliação. Será que somos pessoas? Não, se alguma coisa está errada, se eu estou sofrendo isso, eu preciso avaliar, eu preciso saber por como eu estou me comportando, como é o meu emocional, como é o meu lado psicológico, como eu me comporto diante da vida, diante das pessoas, né? Se eu sou uma pessoa extremamente irascível, que vive brigando com todo mundo, aí, de repente, ai, nossa, eu tenho uma úlcera. Mas, claro, né? Você é uma pessoa irascível, você é uma pessoa que vive brigando com todo mundo, você é uma pessoa que não aceita nada. Aí você vai ter uma úlcera, ai, eu tenho uma úlcera, nossa, né? Por que Deus fez isso comigo? Deus não fez nada com você. Quem fez com você foi você mesmo. É a sua maneira de ser, é a nossa maneira de ser, né? É que nos leva a ter todos esses problemas. A partir do momento em que nós, né, conseguirmos nos estabilizar emocionalmente, com certeza nós teremos muitos menos problemas físicos do que a gente tem agora, né? Dor de cabeça, estômago, e uma série de problemas derivados, né, de problemas de ordem espiritual, de ordem emocional, porque não conseguimos, né, nos ajustar. Então, a gente não consegue se ajustar, a gente acaba acumulando mágoas, né? Isso é um dos grandes problemas também, porque a gente acaba acumulando mágoas demais ao longo da nossa vida, né? E isso faz com que também a gente traga para a gente problemas seríssimos, como câncer, né? E por aí afora. Problemas muito sérios, porque nós ficamos guardando, somos rancorosos, vivemos magoados, qualquer coisinha nos magoa, né? E isso vai, quer queira, quer não, influenciando no nosso organismo físico, né? E isso já está cientificamente provado, não é a doutrina espírita só que fala isso, já está aprovado. Então, quando você vai, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu mesmo sofro muito com problemas de estômago. Minha filha sofre muito com problemas de estômago. E o médico fala, como vai o seu emocional? Entendeu? Então, quer dizer, se o seu emocional está desestabilizado, eu tenho problemas de coluna sérios. E eu vou, cada vez que eu estou ruim mesmo, eu chego lá e ele fala para mim, mas eu já te falei, eu posso te encher de remédio. Se você não tratar o seu emocional, você vai continuar com dor de coluna. Então, veja, tudo está ligado ao emocional, quer queira, quer não, né? Ou seja, transferindo esse emocional para o nosso lado espiritual, né? Tudo está ligado ao nosso espiritual. Então, para você ver como a medicina já tem hoje consciência, alguns já têm consciência disso. Então, esse problema da coluna mesmo é até assim, toda vez que eu vou, que eu estou ruim, ele fala, aconteceu alguma coisa de diferente, que desestabilizou o seu emocional e você está assim agora? Então, é assim, né? Nós desestabilizamos o nosso emocional completamente, às vezes por bobagens, e pagamos um alto preço por isso, né? Um alto preço físico, né? O nosso corpo físico nos cobra, né? Então, gente, acho que eu tenho que terminar, né? Aí, para terminar, eu só vou ler um pedacinho aqui do finalzinho do Leon Denis, que eu achei muito bonito. E ele diz assim: Ó vós todos, que vos queixais amargamente das decepções, das pequeninas misérias, das tribulações de que está semeada toda a existência, e que vos sentis inválidos pelo cansaço e pelo desânimo. Se quereis novamente achar a resolução e a coragem perdidas, se quereis aprender a afrontar alegremente a adversidade, a suportar, resignados, a sorte que vos toca, lançai um olhar atento em roda de vós. Considerais as dores tantas vezes ignoradas dos pequenos, dos deserdados, os sofrimentos de milhares de seres que são homens como vós. Considerais essas aflições sem contas. Cegos, privados do raio que guia e conforta, paralíticos impotentes, corpos que a existência torceu, ancilizou, quebrou, que padecem de males hereditários. E os que carecem do necessário sobre quem sopra glacial o inverno. Pensai
em todas essas vidas tristes, obscuras, miseráveis. Comparai vossos males, muitas vezes imaginários, com as torturas de vossos irmãos de dor, e julgar-vos-eis menos infelizes. Ganhareis paciência e coragem, e de vosso coração descerá sobre todos os peregrinos da vida, que se arrastam acabrunhados no caminho árido, o sentimento de uma piedade sem limite e de um amor imenso. Então, olhemos ao nosso redor, né? Nós vamos ver que os nossos males, e como ele diz, muitas vezes imaginários, muitas vezes nós imaginamos males que não temos, sofremos por coisas que não existem, né? Então, se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver que existem pessoas que sofrem muito mais e que às vezes resignadamente, né? Nós vemos pessoas sofrendo no dia a dia, como ele diz aqui, ao nosso redor, mas a gente, quando está sofrendo, a gente só olha para o nosso umbigo, né? Só sou eu que sofro, só eu. Não, e tem gente que está sofrendo muito, né? Mas essas pessoas sofrem resignadamente, sofrem caladas, né? E quantos não sofrem calados? Quantos irmãos nossos, né, não têm o que comer, não têm o que vestir, passam frio, como ele diz, os deserdados da vida, e sofrem resignadamente, né? E nós, às vezes, por uma bobagem, né, criamos assim um monstro, né, para nós, um monstro de dor, e depois não sabemos sair dessa situação, né? Então, vamos olhar ao nosso redor e, mais uma vez, como sair disso, né? Vamos trabalhar, né, em prol do próximo, vamos ajudar aos outros, vamos enxergar que, além de nós e da nossa dor, existem outros, né? Porque se mesmo sofrendo, se mesmo com dor, se mesmo tendo a alma dolorida, o corpo dolorido, nós conseguimos trabalhar em função do próximo, né? A gente acaba esquecendo as próprias dores, né? Então, essa receita sempre, trabalhar. Boa noite. Não, eu vou ficar. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Alguma pergunta? Boa noite, Eugênio. Parabéns. O que você expôs aí me faz pensar e bastante nas coisas maravilhosas que a nossa transformação moral, ética, né, pode promover, inclusive no nosso campo físico, né? É fantástico isso, porque isso está justamente na nossa mão, não está na mão de ninguém, né? Uma transformação moral, ética, você trabalhar na caridade, está na nossa mão. E isso pode promover no nosso físico coisas maravilhosas, né? Tem duas questões que assim, eu queria entender se a gente tem realmente essa escolha de aprender, de progredir pelo sofrimento ou pelo amor. Eu imagino que se eu tomasse uma decisão de ter uma vida, por exemplo, como Madre Teresa de Calcutá, se isso ia me trazer o desenvolvimento, ou se isso ainda não é a minha hora, e daí eu não ter muito essa escolha e ter mesmo que se trilhar um caminho, não é, mesmo definido para eu progredir. Essa é uma questão. A outra questão é se todas as dores estão na categoria de expiação ou provação, ou não, ou outras dores e sofrimentos não, tendo na medida que uma vida de provas e expiações não necessariamente uma vida de sofrimento. Isso depende da tua atitude diante dessas situações, né? Obrigado. Eugênio, antes de você responder, a gente tem aqui uma pergunta que veio pela internet, da Sônia, que ela pergunta a respeito dos relacionamentos amorosos, né? Então, qual a causa, né? Se é sempre prova, o que pode ser? É uma pergunta complicada. Nem sempre prova, nem sempre expiação, muitas vezes porque cometemos erros, somos seres humanos, né? Então, nos relacionamentos amorosos, porque sofremos, é isso que ela quer saber? Porque muitas vezes são provas que nós temos que passar mesmo, temos resgates com esses espíritos, nós temos que sempre nos lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações. Raros são os relacionamentos afins.
Raros. A maioria são relacionamentos de resgates, né? Então, estamos resgatando. Então, dificilmente você vai ver pessoas, né? Aqueles 2 pombinhos, aquela coisa, né, que a gente imagina, né, almas gêmeas, são raros os relacionamentos afins. A maioria são mesmo relacionamentos de resgates e, por isso, muitas vezes não nos entendemos com o nosso par, né? Porque os relacionamentos são de resgate, nós somos diferentes, estamos resgatando os nossos erros passados. Mas, não necessariamente. Nós também cometemos erros, né? Eu me lembro, só respondendo rapidamente, quando eu fiz o curso da doutrina, uma expositora uma vez disse assim, eu nunca esqueci isso, que, assim, nós viemos às vezes nessa encarnação, para quando chegarmos, por exemplo, lá pelos 20 anos, nós vamos encontrar aquela pessoa com quem nós deveremos ficar, aquela pessoa que nós deveríamos encontrar, né, e com quem nós vamos nos casar, ou ter um relacionamento com essa pessoa. Só que quando chega lá pelos 18, ela disse bem assim, aí aparece na sua vida um loiro de 1,80 m, lindo e maravilhoso, e você esquece completamente do seu compromisso, ela falou. E aí depois nada deu certo com essa pessoa, e aí você lamenta, só que você já criou mais um karma, entendeu, na sua vida, desnecessariamente. Então não havia necessidade daquilo ter acontecido, é que a gente sempre se antecipa, né? E acaba muitas vezes criando novos karmas para uma futura encarnação. Então, nos relacionamentos, pode acontecer de nós termos um relacionamento, às vezes, difícil com uma pessoa, mas não necessariamente que isso seria um karma. Nada é regra, né? No Espiritismo, nada é regra, nada é isso é assim e sempre é assim, né? As coisas podem ser variáveis. Eu posso ter me envolvido com alguém que não era esse alguém, mas apareceu e pode ter até me trazido muitos dissabores, e eu criei um karma com uma pessoa desnecessariamente. Sempre, nós sempre temos que extrair as lições, né, que a vida nos dá, né, com certeza. Não sei se eu respondi a pergunta dela, mas... Mas e a dele também, né? Nem tudo é exatamente isso. Nem tudo. As suas 2 perguntas. Você tem mais alguma da internet? Tem, mas depois... Deixa eu responder a dele. Nem tudo, como eu disse, nem tudo são karmas, né? Nem todas as dores que nós sofremos são karmas. As dores, elas muitas vezes são para que nos impulsionem. Elas surgem na nossa vida para que possamos caminhar, porque senão a gente fica parado, né, de braço cruzado. Ai, está tudo tão bom aqui, para que eu vou sair daqui do meu cantinho, que está tudo certinho, minha vida está bonitinha, né? E a dor, às vezes, ela vem para te chacoalhar, para fazer com que você caminhe. Ó, meu filho, sai daí, você vai ficar aí sentado esperando, sabe? A vida vai passar e você vai ficar aí olhando pela janela. Então, a dor vem para nos sacudir, né? Não necessariamente os karmas, né? Os karmas, eles existem sim, porque nós temos, né, os nossos resgates passados. Mas nem sempre a dor é ligada a um karma. A dor, ela aparece para nos chacoalhar. E a sua primeira pergunta, qual foi? Pode ser de hoje. Você sabe que a maioria das dores que nós temos, infelicidades que nós temos nessa vida, nós geramos nessa vida mesmo. Poucas são as dores e as infelicidades, né, ligadas a karmas. A maioria são coisas que nós provocamos nessa mesma existência. Isso está no Evangelho. Então, se você olhar para trás, e se você está passando hoje por uma dor, por um problema, e se você olhar para trás e disser, nossa, mas é verdade, se eu não tivesse feito aquilo lá atrás, hoje eu não estaria nessa situação. Então, não pode dizer, eu estou passando por isso hoje porque eu estou resgatando alguma coisa do passado. Não. A maioria das dores que nós temos e dos problemas que enfrentamos, das nossas infelicidades, das nossas agruras, foram originadas nessa encarnação mesmo. Nós originamos, né? Então, a gente não pode sempre culpar o karma por tudo. Mas você tinha feito 2 perguntas. Qual era a outra? Aprendendo sempre, né? A primeira pergunta foi a questão do desenvolvimento, da proteção, né, do espírito provedista, ele tem alguma escolha, né? Sim. Isso aparece assim para o espírito? Não, você não tem uma escolha, você não pode hoje você chegar e falar, eu vou largar tudo e vou virar uma Madre Teresa de Calcutá. Porque você não nasceu para isso.
Nós não estamos, o nosso nível evolutivo são só aqueles espíritos que já vêm com essa missão designada, que conseguem levar isso adiante. Você até poderia falar, eu vou largar tudo, mas será que você aguenta? Você tem a opção lá, antes de vir. Não aqui. Aqui fica difícil. Muitos espíritos até, né, e às vezes isso é uma coisa, até quando você inicia na doutrina, você achar que, né, você quer fazer tudo, né? Vamos abandonar tudo, vamos doar tudo que eu tenho, né? Mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, só que nós somos capazes, nós somos capazes de suportar? Será que nós já temos esse grau de elevação para suportarmos? Se você conseguir, meus parabéns, eu te dou meus parabéns, mas é difícil, nós não temos ainda esse cabedal todo de conhecimento, sabe, de capacidade para conseguirmos. Então, eu penso que os espíritos que já vêm com essa missão, eles já vêm com essa missão designada. Eles não chegam aqui do nada, hoje eu vou mudar a minha vida, sabe? Eu vou ser uma pessoa que vou doar tudo que eu tenho, vou viver. Pode até fazer, mas será que ele suporta durante muito tempo essa provação? Às vezes acontece. Dentro do seu projeto de vida, dentro da sua evolução espiritual, né? Nós não temos uma evolução espiritual tão grande assim ainda, né? No nível em que nós estamos, é meio difícil ainda para a gente. E eu acho que você até já respondeu no final, mas o nosso irmão Lourenço, né, perguntou qual a melhor maneira de aliviar o nosso sofrimento, o causado por nós e o causado pelos outros, né? Você já respondeu, mas responde de novo. A melhor maneira de aliviarmos os nossos sofrimentos? Boa noite, Lourenço. A melhor maneira seria sempre trabalharmos, né? Em função de nós mesmos, em função dos próximos, procurarmos sempre melhorar, né? É a melhor maneira de aliviarmos o nosso sofrimento, o nosso e o do próximo. Porque se eu trabalho pelo próximo, se eu ajudo o próximo, eu estou tentando minimizar o sofrimento alheio. E se eu, fazendo isso em contrapartida, eu também me beneficio minimizando meus próprios sofrimentos. Então, mais uma vez, o trabalho em prol. Sim, sempre. Trabalhar distrai, né? Cabeça ocupada não pensa besteira, né? Então, tá sempre certo, né? Mais alguém? Tá bom. Boa noite a todos. Como diz o Caetano, né? Até meia-noite a gente fica aí. Então, gente, hoje temos bastante coisa para pensar indo para casa, né? Durante a noite e para tentar colocar em prática. Então vamos aproveitando este momento e novamente nos acomodando nos nossos assentos, cerrando os nossos olhos e vamos deixar que todo este conhecimento, todo este amor, esta alegria, essa injeção de ânimo que nós tivemos hoje possa sair do nosso coração e que a espiritualidade maior aqui presente possa utilizar toda esta luz harmoniosa no que ela achar mais necessário. Vamos de nossa parte, imaginando o nosso planeta envolto numa nuvem cor-de-rosa, que esta nossa energia possa ser mais um grãozinho de areia nesta nuvem cor-de-rosa a iluminar e harmonizar o nosso planeta. Vamos vibrar por todos os países, os dirigentes de grandes nações, os de pequenas, os dirigentes de pequenos negócios, mas que todo mundo que tenha grande ou pequeno poder na mão possa ter seu coração iluminado e saber como usar esse poder. Vamos vibrar pelos que sofrem, pelos que sentem dores físicas ou morais, que se encontram pelas ruas, sofrendo frio, calor, se molhando nos dias de chuva, pelos que estão em hospitais, pelos que se encontram encarcerados, pelos que se sentem encarcerados mesmo dentro de seus próprios lares. Vamos vibrar pelos que ajudam, para que se sintam revigorados e possam auxiliar cada vez mais, possam começar a partir de hoje uma pequena mudança, não uma mudança radical, mas uma pequena mudança e
chegar a um radicalismo futuramente. Vamos vibrar por esta casa abençoada que nos acolhe, pelos nossos entes queridos que temos em nossa vida, pelos nossos entes queridos que já partiram, pelos que nos aguardam em nosso lar, pelo nosso lar em geral, mesmo que neste momento ele esteja vazio, que ele seja iluminado para o nosso retorno. Vamos vibrar pelos que não nos são tão caros, para aqueles que nós incomodamos e para aqueles que nos incomodam. Vamos, neste momento, conseguir enviar um grãozinho de amor e, quem sabe, começar a quebrar essa barreira, esse gelo. Vamos deixar uma vibração em branco para que a espiritualidade maior utilize onde seja mais necessário. Seja nos nossos irmãos que neste momento estão desencarnando, seja para os nossos irmãos que estão voltando à crosta para mais uma experiência na carne, ou seja, pelos que aqui sofrem a falta e a perda dos entes queridos, que todos sejam amparados e iluminados neste momento. E vamos dessa forma, agradecendo a esta espiritualidade maior aqui presente e pedindo ao Senhor Jesus que ampare-nos e ilumine-nos, acompanhe-nos durante a semana toda, que possamos manter o nosso coração puro, a nossa mente tranquila, para poder receber tudo de bom a que temos direito. Que assim seja, e muito obrigada.